Pessoal, vamos terminar aí então o assunto de conjunções, que é um tema muito importante, cai muito em prova aí, em especial no CESP. Então, vou fazer uma prova do CESP, certamente você vai ter pelo menos uma questão relacionada a esse assunto. Primeira questão, em se possível, o termo se tem a natureza condicional? Para eu ter a natureza condicional, eu posso alterar o se por caso. Se der certo, ele vai ter a natureza condicional. Vamos ver? Motorista e passageiros devem se abrigar em local seguro, se possível, além do acostamento, até que chegue o socorro. Vamos agora ler novamente, trocar o se por caso e vamos ver como fica. Motorista e passageiros devem se abrigar em local seguro, caso possível, além do acostamento até que chegue o socorro. Então é possível alterar, é possível, então vai ter natureza condicional. Então aqui temos a relação das conjunções subordinativas condicional. Questão 22. O termo aqui tão logo, vamos lá. A expressão tão logo foi empregada de maneira incorreta no texto, sua substituição por assim que garantiria a correção gramatical do texto. Veja, não necessariamente porque está nos textos vão estar corretas, porque sempre o SESC coloca embaixo com adaptações, ok? Vamos lá. Outros, no entanto, louvam a iniciativa por acreditarem que a mudança seria uma espécie de antídoto contra as benevolências da progressão de regime, que acaba libertando condenados tão logo eles cumpram um sexto da pena. Então, assim que... Então, está falando de direito penal. Então, se a pessoa estava presa, cumpriu um sexto da pena comportadamente, eu vou ter o que? Progressão de regime. Vou sair do regime fechado para o semiaberto, ou do semiaberto para o aberto. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Então, veja, assim que, que libertando condenados, tão logo eles cumpram um sexto da pena, ou assim que eles cumpram um sexto da pena, ou até mesmo logo que eles cumpram um sexto da pena. Correto? Correto. Mas veja, a expressão tão logo foi empregada de maneira incorreta? Não, ela foi empregada de maneira correta. Daria para substituir por assim que? Também daria, mas está empregado de forma correta, por isso o item está errado. Questão 23. Entre as orações que compõem o período, não é preciso trabalhar com esses temas, ou se quer saber que eles existem. Estabelece uma relação sintático-semântica de alternância ou uma coisa ou outra, certo? Vamos ver? O leitor interessado em compreender um pouco melhor como vivem milhões de brasileiros à sua volta poderia aproveitar um de seus próximos momentos livres para fazer um teste que lhe mostrará por que a vida é tão difícil para a gente neste país. É simples. Procure entender direito consultando uma enciclopédia qualquer da internet, o que é mesmo a teoria da relatividade, como se lida com o binômio de Newton ou qual é a função dos números imperfeitos. Pensando bem, nem é preciso fazer o teste. O leitor sabe desde já que não vai entender nada do que lê, tá? Dizendo que todo mundo é burro, né? Mas, aliás, por mais atenção que preste e por mais neurônios que queime, logo vai ficar claro que ele não tem os conhecimentos essenciais para acompanhar a exposição desses assuntos. Falta base. Isso aqui é verdade? É verdade. Isso daqui é o que? Problema na nossa educação, certo? Sistema educacional, deixa eu arrumar aqui, educacional brasileiro. Então, falta base, como se diz. Felizmente,
não é preciso trabalhar com esses temas. Ou eu posso colocar aqui até mesmo no lugar do sequer. Então, por aqui, ou até mesmo saber que existem, ou sequer saber que eles existem. Então, veja que não é ideia de alternância. Veja que não é preciso trabalhar com esses temas, ou uma coisa ou outra. Não está dando essa ideia de alternância. Está falando que não precisa trabalhar com esses temas, e também, até mesmo, posso colocar e, posso trocar por isso, e também sequer saber que eles existem, ok? Então veja, também eu posso colocar aqui que eu estou incluindo, então não estou alternando, então por isso a questão está errada. 24. No entanto, a expressão no entanto confere ao período em que ocorre a noção de condição. Não, isso daí é o que? É uma quebra de expectativa, certo? Então há uma quebra de expectativa, então é uma conjunção de adversativa, ok? Então errada, portanto não é uma de noção de condição, não. 25. Entretanto, então julgue o item aí. Por estar separado em ideias contrárias, entretanto, poderia ser substituído pela expressão ao contrário, sem prejuízo da correção gramatical e sem alteração do sentido do texto. Só você lembrar de quais são as adversativas para saber que ao contrário não está incluso no rol delas. Então, entretanto, poderia ser trocado por mas, contudo, no entanto, todavia, certo? Mas não por ao contrário, certo? Ao contrário da ideia de uma correção do que foi falado, certo? Então, não é adversativo. 26. Preservam-se as relações argumentativas do texto, bem como sua correção gramatical, caso se inicie o último período por ainda em lugar de mesmo. Então está falando mesmo que possamos pensar que estereótipos são resultado de matrizes, ou ainda que possamos pensar. Então eu posso fazer isso, posso fazer essa alteração? Posso, não teria problema. Então veja a ideia aqui. Então mesmo, o vocábulo mesmo forma junto com o vocábulo que uma locução conjuntiva, mesmo que, de valor que? Concessivo. Então quais são aí as conjunções concessivas? Mesmo que, ainda que, certo? Poderia ainda mais ter embora, com quanto, malgrado, isso daqui quando cai derruba todo mundo, posto que, então um valor concessivo não teria problema, então está correto. Embora pensamos, embora possamos pensar, então só tiraria o que aqui, ok? Agora mesmo que ainda que, posso alterá-los e mantém aí o que. 27. Em relação à oração iniciada por e as respostas, mantém com a mantém com a anterior. Então a relação que a oração iniciada por e as respostas mantém com a anterior, mostra que a função da conjunção e corresponde à função por isso, ok? Por isso é o que? É o que? É uma oração. Qual tipo de oração que é essa? Conclusiva, certo? Então pode ser, por exemplo, por portanto, ok? Posso substituir por portanto, que estaria correta aí também, ok?
Vamos ver. Há histórias no plural, o mundo tornou-se intensamente complexo. Então, ó, o mundo tornou-se intensamente complexo. Portanto, as respostas não são diretas nem estáveis. Então, veja. E, portanto, ou e por isso, as respostas não são diretas nem estáveis. E por isso que então, o mundo tornou-se intensamente complexo. Por esse motivo dele ter se transformado intensamente complexo, as respostas não são diretas nem estáveis. Então, e por isso está implícito aqui? Sim. Então poderia aí tá trazendo aí a ideia de conclusiva, a questão está correta. 28. Essa 28 aqui é uma questão que ela para respondê-la seria necessário pegar o texto primeiramente e colocar ele em ordem aí dos trechos, qual é a sequência correta para que você depois conseguisse respondê-lo, ok? Então veja, a expressão entretanto no trecho 2 está empregada para indicar a oposição ao último período do trecho 5 e portanto deve vir sequencialmente a ele. Veja, eu acho que então já coloquei como certo aqui, ó, isso aqui está errado. Na verdade, essa lâmina aqui, ela... Deixa eu salvar isso aqui, tá? Então aqui foi copiado e colado, certo? E aqui em cima eu tenho que incluir o outro parágrafo, certo? Na tua apostila vai estar correto aí. Então, dá uma olhada na apostila. Deixa eu ver como que tá aqui. Aqui em cima, ó, tá certo. Veja, olha só, a sequência seria essa aqui, ó. No passado, em um ambiente inflacionário e uma economia protegida por altas barreiras alfandegárias, os empresários repassavam aumentos de salário para os preços sem se sentir ameaçados pelos competidores externos. Agora ele vai dar continuidade isso aqui, ó. Dessa forma, recompunham as suas margens de lucro e evitavam qualquer efeito redistributivo dos ganhos reais dos salários. Então veja, qual era a forma? Dessa forma, a forma que eles repassavam aumento dos salários para os preços, ok? Então viria então aqui seria o primeiro, aqui o segundo e aqui viria o terceiro, porque ó, porém, agora vai trazer uma quebra de expectativa, certo? Com a abertura comercial, o sucesso do plano de estabilização e a desindexação dos salários, esses mecanismos, que eram quais? Eram mecanismos de aumento de salários, mecanismos empresariais que provocam os espirais de preço e salário foram eliminados. Então veja que ele está trazendo esses mecanismos que eram os quais que eram aumento de salários, mas eu precisava, em resumo, eu precisava então colocar em ordem sequencial o texto, que ele estava bagunçado entre parágrafos, eu queria colocar lá qual era a sequência correta. Então aqui sequência correta seria 5, depois 4,
somente, depois viria o 2, ok? Então veja, obviamente que teria outros trechos do texto que eu precisaria colocar em ordem aí. Então, voltando aqui à questão, então ele está falando assim: entretanto, no trecho 2, está empregada para indicar a oposição ao último período do trecho 5? Sim ou não? Sim. Porque, veja, os empresários repassar os aumentos de salários para os preços sem sentir ameaçados os competidores externos. Então, está trazendo uma oposição com abertura, traz uma oposição a isso. Perfeito. Porque foram eliminadas essas situações. Mas, e portanto deve vir sequencialmente a ele, ou seja, vir logo abaixo do 5 vir o 2, certo? Teria que ser assim? Aí a resposta não, porque vimos que tem aí um outro parágrafo que complementa o quinto, o item 5 aí no caso. Beleza? Então, questão errada, portanto. Depois eu arrumo essa questão aí para deixar essa ordem dessa lâmina aqui na 28 quando você olhar, pegar o material no baixar do site, vai estar certinho, beleza? Ou pela tua apostila você já consegue pegar inclusive aí o texto completo para você treinar. Questão 29. A conjunção quando ou a locução adverbial temporal sempre que completam adequadamente a coluna 5. Então veja, adotou também o critério de chamar a todos pelos seus nomes, sempre que os encontrava casualmente nos corredores da empresa. Então o chefe adotou o critério de chamar todos pelos seus nomes, sempre que os encontrava casualmente nos corredores da empresa, ou quando os encontrava casualmente nos corredores da empresa. Então, os dois podem ser utilizados, aí são conjunções subordinativas temporais, então pode ser substituída uma pela outra sem problema. Então, conjunções subordinativas temporais, eu tenho aí o quando e sempre que sem problema, ok? Questão 30. A substituição de mais por mas não altera o sentido do texto? Pode parar. Não posso alterar. Isso aqui é uma coisa totalmente distinta dessa. Certo? Mas para se distrair, está trazendo aqui uma ideia, uma adição de algo. Certo? E não, mas é adversativo, então não pode ser alterado um pelo outro e principalmente vai alterar aí pelo motivo da alteração do sentido do período. Questão errada, portanto. E terminamos aí a nossa bateria. Beleza? Um abraço, até a próxima.